Bom, gente, vamos antes só dar uma olhada nesse dia da inflação menor, né? A queda do IPCA em maio veio além da expectativa do mercado e volta a acender a discussão sobre a taxa básica de juros. A inflação de maio foi motivo de comemoração para o governo. Boa notícia antes do feriado. Inflação caindo e o resultado dá para sentir no dia a dia, a vida melhorando. O tweet do presidente Lula compartilhava um outro no mesmo tom da ministra do Planejamento, Simone Tebet. O IPCA de 0,23% é o menor para o mês desde 2020, auge da pandemia. O índice recua desde março e tem feito o governo insistir na briga com o Banco Central. Não há nenhuma explicação histórica da gente ter o juro mais alto do mundo. Por que esse juro tão alto? Quem é que ganha com isso? E quem é que perde? A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, voltou a atacar o presidente da instituição, Roberto Campos Neto. Homem de Bolsonaro e Paulo Guedes quer interditar o desenvolvimento do Brasil, disse nesta quarta após a divulgação do IPCA. Por outro lado, o Banco Central defende que, mesmo sendo um freio nos investimentos, são justamente os juros elevados que seguram a alta dos preços. Num evento nesta segunda-feira, Campos Neto disse que pela primeira vez na história, o Brasil tem índices de inflação menores que a média dos países desenvolvidos. O presidente do Banco Central ainda rebateu os argumentos de que a taxa Selic, hoje em 13,75% ao ano, seja para favorecer os rentistas. Segundo ele, o juro alto é por causa da alta dívida do governo. Campos Neto também pontua em falas recentes que os núcleos de inflação, ou seja, a tendência dos preços que exclui fatores temporários, tem caído lentamente. A inflação acumulada dos últimos 12 meses é de 3,94%, mas boa parte se concentra de janeiro para cá. O Conselho de Política Monetária se reúne no próximo dia 20 para decidir o futuro da taxa Selic, com a expectativa do mercado de manutenção do atual patamar dos juros básicos. Automático, né? Bom, Sérgio Vale, economista, comentarista de economia aqui da CNN, já está aqui conosco. Seja bem-vindo, viu, Sérgio? Tudo bem, Caio, Raquel, Daniel. Vamos lá. Bom, meninos, eu vou tirá-los do telão só para a gente acompanhar o histórico dos últimos 12 meses, salvo engano, que a nossa equipe preparou para mostrar bem claramente ali essa redução da inflação aí no Brasil. Tá ali, ó. Em maio de 2022, a inflação anual estava em 11,73%, depois ela chegou a 11,89% em agosto. E após uma série de medidas do governo que reduziram principalmente o preço dos combustíveis, em novembro a inflação acumulada de 12 meses caiu para 5,79% e seguiu ali em queda até esse índice atualíssimo desta quarta-feira de 3,94%. Já traz aí de novo o Sérgio Vale e o Daniel. Sérgio Vale, vamos lá. De tudo que eu li, estudei hoje sobre isso, gasolina ali, principal item, caiu, impactou, mas, salvo engano, você me corrige, queria a sua leitura, alimentos aí foi o grande highlight aí do dia para esse índice. Sua leitura, por gentileza, Sérgio Vale. Olha, Caio, alimentos tem sido o grande elemento positivo aí nos últimos meses e muito provavelmente ainda vai ser muito positivo até o final do ano. A gente tem uma grande chance de repetir um cenário que a gente viu há alguns anos atrás, foi 2017, em que a gente teve uma super safra também, um grande aumento de produção agrícola. Isso acabou ajudando a derreter, a desacelerar com força os preços de alimentos naquele momento. A deflação de alimentos em 2017 foi de 2%. A gente não está falando ainda de deflação de alimentos esse ano, a gente está vendo uma desaceleração muito forte que vai ajudar no IPCA como um todo até o final de 2023. Com esses números que saíram hoje, e a expectativa positiva ainda pela frente, está todo mundo revisando a inflação desse ano, né? Estava todo mundo esperando algo em torno de 6% no começo desse ano para 2023, está todo mundo caminhando agora para números em torno de 5%, e eu diria que tem chance de ser até um pouco menos do que isso, a depender do que vier aí pela frente ainda em alimentos. Daniel, aí em Brasília, como que o governo leu, a política leu esses dados? Imagino que comemorou bastante, né? Inflação baixa significa potencial de voto, mas qual que é a leitura do governo aí em Brasília?
Caio, já te respondo isso, mas se eu puder complementar o Sérgio Vale, não sou economista, sou só um curioso por economia, mas acho que 3 pontos aqui que precisam ser mencionados nesses dados do IPCA e que já vinham se desenhando um pouquinho. Se a gente pegar IGPDI, que é um índice de atacado, está com deflação acumulada de menos 5% nos últimos 12 meses, mas se atendo aos resultados de hoje. 3 coisas muito importantes. O núcleo de inflação caiu. Então, para além de uma queda pontual de combustíveis ou de alimentos, o grosso ali, o núcleo da inflação, em qualquer uma das 5 cestas que o Banco Central costuma utilizar para medir o núcleo, caiu. Índice de dispersão também caiu, ou seja, a quantidade de preços de produtos que estão subindo versus a quantidade de preços que não estão subindo. Né? Isso também caiu. E, finalmente, a maior contribuição baixista para o IPCA do mês passado foi justamente a inflação de serviços, que andava muito pressionada. Como reagiu o governo? A equipe econômica destacou muito o seguinte ponto. Mais do que desejo, a taxa de juros futura já começa a dar sinais claros de baixa entre agosto e setembro. Ou seja, mais do que um desejo do governo, é o mercado falando por si só. E um ministro que diz estar conversando com muita frequência com Roberto Campos Neto, pela primeira vez disse o seguinte: das conversas que eu tenho tido com Campos Neto e diretores do Banco Central, a inflação cai, os juros caem, a Selic cai em agosto. Pela primeira vez não é torcida, é expectativa real. Raquel, é fato consumado juros caírem? Esse componente todo, Congresso, arcabouço fiscal, reforma tributária avançando, com esse IPCA de hoje, dá para a gente considerar já um fato consumado ou não? Olha, Caio, não dá para a gente bater o martelo. Eu acho que o Banco Central ele vai estar sempre vigilante, olhando os últimos dados e principalmente as expectativas de inflação, porque o trabalho do Banco Central é administrar as expectativas. A gente nunca pode esquecer isso. Nunca é o número, o IPCA que saiu, mas o que o mercado está olhando lá na frente. Mas eu acho que o cenário está muito melhor do que um tempo atrás. Basta ver o gráfico que você mencionou, né? A gente está saindo de uma inflação acumulada e de um processo inflacionário global que levou a nossa inflação para quase 12%. Hoje, nós estamos falando aí de um indicador de 4%, fechar o ano em 5%, 6%, ainda é acima da meta, mas se fechar em 5% é pouco acima da meta. O que eu acho importante ressaltar é a importância da política, é importante ressaltar a importância, mas assim, o que é fundamental a gente ressaltar é a importância da política monetária. A política monetária está funcionando. Você teve um aperto nas condições de crédito, é um remédio muito amargo, mas ele é necessário. E agora a gente está assistindo os resultados. Você tem a questão dos alimentos, que é super relevante, entra a super safra, você tem essa desinflação, mas quando começa a bater nos serviços, é porque você percebe que tem uma política monetária que tem o seu timing de ir acontecendo, de esfriando a economia, mas esse resultado chega. Então, não adianta o governo querer puxar as coisas, acelerar as coisas, transformar isso no embate político. Ele não é, e ele não pode ser político, ele tem que ser técnico, porque senão quem mais vai sofrer é a população mais pobre. E eu acho que é importante que esses indicadores estejam todos caminhando nessa direção para ver se a gente afasta de vez esse fantasma de mexer na meta de inflação. Porque para que você vai mexer na meta de inflação se você já está tendo uma perspectiva de convergência para essa meta no ano que vem? Se você mexer na meta de inflação, e é bom que o governo tenha clareza disso, você vai dificultar a queda da taxa de juros. Não, interessante que você coloca esse resultado até de hoje como um resultado até da política monetária que vem sendo aplicada. Com certeza é. Tem o impacto da gasolina, dos combustíveis, tem o impacto dos alimentos, mas também tem o impacto da política monetária, não tem, Sérgio? O que você acha? Tem, totalmente, Raquel. E eu trago aqui o ponto que você levantou, que eu acho que é essencial nessa discussão de baixar juros ou não mais para frente, que é a expectativa.
Hoje a gente tem uma inflação nos próximos anos que está ancorada em 4%, né? Obra do próprio governo desde o final do ano passado, né? Estava em 3%, a ancoragem, a inflação esperada 2024 para frente, subiu para 4% por conta de todos os riscos que o próprio governo criou ao longo dos últimos meses. A partir de agora, a inflação baixa que a gente tem nesse momento, poder chegar a 5% no final de 2023, ajuda, é óbvio, mas se a expectativa ano que vem não sair dos 4% que está, vai ser difícil para o Banco Central. Para isso acontecer, essa inflação tem que continuar bem agora, e a discussão do Conselho Monetário Nacional agora em junho, em tese, a gente espera, mantenha a meta de inflação em 3%, tenha aí só uma mexida no horizonte, mas se não mexer muito além disso, a gente consegue, de fato, começar a baixar a taxa de juros no segundo semestre. Eu sou um pouquinho mais pessimista, eu acho que é mais para setembro, mas eu acho que do segundo semestre, de fato, a gente não escapa. Mas por conta disso, a expectativa de inflação no ano que vem precisa começar a cair, senão vai ficar difícil para o Banco Central. Mas, Sérgio, você considera um fato consumado a redução da taxa de juros já? Eu diria que não é um fato consumado, Caio, mas tudo que está acontecendo, o arcabouço fiscal, a discussão da meta de inflação agora que vai ser, eu acho que vai ser positiva, não vai ter nenhuma coisa negativa aparecendo nessa discussão, reforma tributária está avançando, inflação vai ter resultados melhores do que a gente imaginava esse ano, isso ajuda para a inflação no ano que vem. Eu diria que baixou muito a quantidade de pessoas, de agentes do mercado que estavam esperando taxa de juros começar a cair só no ano que vem. Está uma consolidação quase total hoje no mercado de segundo semestre. Alguns mais otimistas já falando em agosto, alguns mais pessimistas mais no final do ano. Mas eu acho que assim, há espaço técnico para a gente, de fato, começar diminuir a taxa de juros gradativamente no segundo semestre. Nada ainda muito agressivo. A gente ainda provavelmente vai ver essa taxa 2 dígitos ano que vem, né? Mas tem espaço para começar a cair agora no segundo semestre. Ô, Caio, esse ponto da meta de inflação é muito importante porque isso não é uma regra escrita, formal, mas tradicionalmente o Conselho Monetário Nacional, que é um colegiado formado por Fazenda, Planejamento e o próprio Banco Central, o CMNE normalmente, tradicionalmente, define as suas metas de inflação para 3 anos à frente no mês de junho, na sua reunião de junho. E se ele faz alguma alteração para as metas que estão vigentes no meio do caminho, também costuma fazer isso em junho. Nos primeiros meses de 2023, havia uma discussão muito forte na equipe econômica, com o apoio incentivada pelo Palácio do Planalto, que era de fazer uma correção da meta de 2023, talvez 2024 também. Isso foi diminuindo. Diminuindo. Hoje é um assunto esquecido? Não, não é esquecido. Se você for no Palácio do Planalto, mesmo em alguns interlocutores da equipe econômica, tem muita gente ainda que acha que 3% como centro da meta em 2024 é muito ambicioso, é muito ousado, é desnecessário, mas criou-se uma convergência em torno do seguinte raciocínio: não é hora de colocar isso na mesa, porque você mexer na meta de inflação enquanto os juros não começarem um processo de baixa, um ciclo de cortes, é tumultuar ainda mais o ambiente. Então, acho que talvez um dos grandes desafios para que o Banco Central realmente consiga cortar os juros em agosto ou em setembro, no segundo semestre, enfim, é o comportamento do próprio governo, seja na reunião do Conselho Monetário Nacional, seja nas declarações públicas, no sentido de não tentar apressar o que agora já está, digamos, quase contratado, para usar a linguagem do mercado. Quer colocar alguma coisa? Senão vou chamar um telão. A gente preparou Pode seguir, Caio. Oi, perdão? Pode seguir. Tá, a gente preparou um telão bem interessante. A gente, na verdade, Daniel Hittner. Vamos chamar o telão aí, Fernanda? Que é ali, ó, a inflação acumulada dos últimos 12 meses, né, para a gente fazer um comparativo do Brasil com o mundo, né? Deixando o Brasil, nesse quadro comparativo, deixa isso bem claro, com um dos menores índices dentro do G20, que reúne as 20 maiores economias do mundo. O Daniel Hittner vai trazer aí a posição de algumas das principais nações do bloco. Vai lá, Daniel. Não, pincelando rapidamente, né, se a Fernanda até puder retomar aí para a gente facilitar a visualização por quem está nos assistindo, a gente tem ali, no fim da tabela ali do ranking do G20, a gente fez um recorte ali do G20,
Turquia e Argentina com políticas econômicas extremamente heterodoxas. Então, a gente não vai nem falar desses dois ali que estão com números muito distantes. Esse é o acumulado em 12 meses. O Reino Unido, com 8,7%, foi talvez um dos países que mais sofreram com o choque dos preços da energia, uma crise violenta ali em termos de abastecimento de gás, dependência, muita flutuação em torno do gás que abastece as residências para calefação, para aquecimento, e está aí o efeito do choque. México, olha a zona do euro ali, por exemplo, Estados Unidos, que teve a sua inflação mais alta em 40 anos, levou os juros para mais de 5% ao ano para conseguir controlar a inflação, também com uma inflação maior do que a brasileira. E é curioso o Japão, porque quem está nos assistindo pode olhar e falar assim, puxa, o Japão com inflação de 3,5% está baixinha, mas olha, 3,5% para o Japão é muita coisa. Tanto que o presidente do Banco Central japonês por muitos anos, o Fukuda, ia sempre para a reunião do Fórum Econômico Mundial em Davos em janeiro e tinha que explicar ano após ano por que ele não tinha conseguido alcançar a meta do Japão, que era de ter alguma inflação. Porque só tinha deflação. De modo que o Brasil, se comparado com os países do G20, até que não está mal. Raquel? Não, achei muito interessante o gráfico do Daniel e aí só queria fazer 2 observações. Fernanda, posso te pedir de novo? Olha só que interessante, e aí de novo o efeito da política monetária. O Brasil é um dos primeiros países a começar a subir os juros, nesse contexto todo de essa inflação global que a gente teve por conta da pandemia e os fenômenos que o Daniel já mencionou. Não à toa é um dos primeiros que colhe os resultados de uma inflação mais baixa, a despeito que a gente não pode esquecer que teve as manobras todas do governo Jair Bolsonaro para baixar o preço dos combustíveis. E queria chamar a atenção tanto para a Turquia quanto para a Argentina. Na Turquia você tem essa tentativa de manipulação de preços, manipulação até dos próprios instrumentos de política monetária e olha o resultado. E na Argentina você tem também quanto eles driblam as regras fiscais, o aumento de gasto para tentar levar a economia a crescer mais e, de novo, olha o resultado, mais de 100% de inflação. Sérgio Vale, alguma observação sobre nossa situação perante o mundo? Não, eu quero reforçar esse ponto da Raquel. O Brasil começou a ter o problema inflacionário antes dos países desenvolvidos. Em 2021, a gente já estava com inflação de 2 dígitos no final do ano. O Banco Central teve que já começar a agir por conta disso. A gente está colhendo os frutos positivos agora dessa política de juros que começou lá atrás para trazer essa inflação para baixo. Espero, vejo os países desenvolvidos no futuro, talvez ano que vem, vai levar um pouco mais de tempo, mas em 2, 3 anos eles conseguem chegar também a 2%. E espero, não tendo nenhuma surpresa aí na questão das metas, o Banco Central continuando a fazer a política dele, a gente consiga chegar próximo a 3% também ano que vem. Agora, Oi, por favor. Só uma observação. Em abril, que foi a última versão do Panorama Econômico Mundial, um relatório que o FMI divulga de meses em meses, o FMI observou que 3/4 das economias globais estão em um processo de desinflação. O Brasil aparentemente está num processo mais rápido, como efeito da política monetária, nesse processo de desinflação. Mas um outro ponto importante de destacar é que o próprio FMI destaca, é que a maior parte das economias, uma maioria esmagadora, entre as 78 economias, se não me engano, que têm metas de inflação, não estão conseguindo chegar no centro da meta. E o desvio padrão em relação ao centro da meta é de 3,3 pontos percentuais. Isso quer dizer o seguinte, que se você tem uma meta de 4%, a inflação real está em 7,3%. E aí o FMI faz a seguinte observação, isso vai voltar para o centro da meta? Não, em 2023 não vai voltar, em 2024 diminui esse desvio, também não vai voltar, o mundo volta ao centro da meta em 2025. Agora, já dá para a gente prever que na ata aí do Copom do final desse mês, algum sinal, né? Tudo isso que aconteceu nos últimos 10 dias, tanto no Congresso quanto no IPCA, já pode vir alguma sinalização, Raquel, nessa ata e no relatório trimestral do final do mês?
Olha, Caio, é para isso que servem os instrumentos de comunicação do Banco Central. A gente sempre olha com lupa, né? Primeiro o comunicado, depois a ata, depois o relatório de inflação, para a gente conseguir enxergar esses sinais. Se não me engano, o Daniel pode me ajudar com isso, já no último comunicado, o BC já tinha tirado ali algumas expressões que dizia que ele podia voltar a subir os juros caso tivesse algum problema no curso de voo. Ele já estava, assim, ainda que de uma forma muito sutil, suavizando um pouco a linguagem. Isso já tinha sido recebido com um certo alívio pelo Ministério da Fazenda. Depois, se também não estou enganada, o presidente Campos Neto fez uma declaração comemorando aí a taxa de inflação do Brasil está abaixo da taxa de inflação dos países desenvolvidos. Eu acho que o Banco Central já está adotando um discurso, preparando aí devagarzinho o terreno para a queda da taxa de juros, mas sempre com muito cuidado. Ele não vai fazer isso de forma precipitada. O Daniel, agora de alguma maneira o governo deu sorte, né? Primeiro tem uma informação importante que é importante a gente passar o agendamento, né, da sabatina do Gabriel Galípolo para a diretoria do Banco Central, né, dia 27, né, de junho, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Agora o governo dá uma sorte, porque se ele for aprovado, e deve ser aprovado, ele estreia ali no Copom do começo de agosto, que é quando o mercado hoje reviu tudo para a previsão de ter uma mudança. Quem dá muita sorte é o Gabriel, né? Não, e o governo. Porque bola dividida. O Galípolo que dá uma sorte. Sim, porque daí o governo consegue faturar, né? Consegue dizer que já teve uma influência ali da indicação, né? De alguma maneira, dá para dizer que tem uma... se, né, tudo isso acontecer, se a gente chegar, os dois indicados pelo governo serem sabatinados, serem aprovados, e muito provavelmente serão, estrearem em agosto, com uma redução da taxa de juros, o governo vai ter uma saída aí para faturar, mas né? é só retórica, mas eu vou deixar para o Dani. Não, para o governo é excelente, é uma coincidência, mas coincidência. obviamente que o governo vai querer faturar. Olhando do ponto de vista ali do Banco Central ou de quem tem, digamos, um discurso mais responsável dentro do governo, por incrível que pareça, essas figuras ainda existem, de dizer, olha, não vamos esticar muito a corda, porque as coisas estão se encaminhando para o início ali do afrouxamento monetário, então não vamos estragar isso. Acho que assim, a frase é aquela, Deus, cuide dos meus amigos, porque dos meus inimigos cuido eu. Ô Sérgio, de alguma maneira essa taxa de juros aí que vem, que se avizinha mais baixa, ela pode abrir um espaço até para o governo tratar de uma ampliação, de uma reformulação de políticas públicas que se utilizariam aí com uma taxa de juros menor, né? Teve essa questão, tá para vir o Plano Safra, tem essa questão da política automotiva. De alguma maneira isso pode ampliar o olhar para outros setores específicos da economia? Olha, Caio, taxa de juros menor, obviamente, lá para frente vai significar custo de crédito mais baixo, especialmente para a população mais pobre que está sofrendo isso com intensidade, né? A gente está vendo custo de crédito para essa população subir com intensidade nos últimos 2 anos, a inadimplência, especialmente na população mais pobre, está crescendo com força. Eu diria que em 2, 3 anos talvez a gente comece a ajustar isso um pouco mais. Mas do ponto de vista de política pública, o foco que a gente vai ter que olhar no próximo ano, nos próximos anos, na verdade, é por outra ótica, é por outro instrumento do governo, que é a política fiscal, né? O arcabouço fiscal que vai estar dando espaço para você fazer mais política fiscal ou não nos próximos anos, né? O range, né, o espaço de gasto que o governo colocou no arcabouço de 0,6% a 2,5% é o que vai dar o espaço para a gente conseguir fazer isso ou não, né? O problema daqui, Caio, é que essa agenda fiscal, que está de certa forma apertada nessa estrutura de aumento de gastos que o governo está propondo, para conseguir entregar esse aumento de gastos e o superávit primário que o governo quer, o aumento de arrecadação que vai ter que ser feito nos próximos anos, é que talvez vai ser o grande foco de atenção quando a gente pensar esses 3 anos e meio de governo que tem pela frente. Né? Vai ser uma correria para conseguir achar arrecadação para tapar o buraco do fiscal até 2026, e aí fica a dúvida se vai sobrar muito espaço para a política pública. Eu tenho dificuldade de achar que a gente vai conseguir muito espaço para isso.